Bom, pessoal, gostaria de chamar a Vansan. Muito obrigada, Vansan, pela presença. Obrigada por o filme. Pessoal, a gente vai abrir aqui para o Vansan a palavra. Alô. Obrigado a vocês todos pela presença. Não, eu prefiro ficar de pé. E eu acho que cada filme é um filme, né? Eu durante todos os anos nunca me interessei em fazer filme denúncia, filme militante num sentido estrito, assim. Sempre fiz histórias positivas e para irradiar experiências para cima de alguns povos que lideram a esse movimento. Mas essa trilogia é um pouco uma reflexão sobre casos emblemáticos da situação indígena no Brasil, né? Corumbiara é o genocídio dos índios isolados. Martírio é o genocídio do século XXI, a nossa Palestina brasileira, né? Uma situação inadmissível, né? E Capitão será uma história de como o capitalismo arrasa uma sociedade igualitária. O que me levou a fazer esse filme, não é esse genocídio chocante, foi, da minha parte, um certo surto de revolta, de indignação. E as coisas que afetam os índios me afetam muito, não é? E o propósito era desconstruir algumas coisas. Primeiro, a mídia hegemônica repercutindo, sem nenhuma censura, sem nenhum critério, o discurso ruralista, que tratando os índios de invasores terroristas de propriedades privadas, né? Um recado, uma peça jurídica, não é, para esclarecer uma coisa que parece que os índios enlouqueceram e resolveram invadir propriedades, né? E um recado para o Supremo Tribunal Federal, né, que tem dado no Brasil um golpe jurídico nos direitos indígenas, chamado marco temporal. É uma interpretação da Constituição de 1988, que diz o seguinte: outubro de 88, quando foi proclamado a última Constituição, os índios que estavam em suas terras terão direito, aqueles que não estavam não terão mais direito. O que significa zerar a história, né? Então, a dívida histórica do Estado brasileiro, né, o grande responsável por essa situação, né, resolve zerar a história e a dívida, não é? E o discurso, inclusive do ministro Gilmar Mendes, é sempre aquele discurso cínico. Evidente, os índios estavam aí, então nós vamos ter que devolver Copacabana para os índios. Mas os índios que sucumbiram ao Holocausto brasileiro, né, não vão mais reclamar Copacabana, Corcovado e outras coisas mais. Esse discurso é simplesmente para negar os direitos dos índios que sobreviveram e reclamam uma reparação, né? Então, era preciso, tanto a militância, até os índios que têm essa memória na cultura oral, mas
trazer a versão através de documentos históricos. E Guarani Kaiowá é um caso raríssimo no Brasil, de um caso de expropriação. Isso eu descobri no processo de feitura do filme, não é? Tão bem documentado por documentos oficiais, né? Será que um ministro do Supremo Tribunal Federal sabe um pouco da história do Brasil, né? E outra coisa, a questão indígena é tão distante da realidade dos brasileiros, tão ignorada, não é? Que era preciso recontextualizar toda essa história, né? E produzir um documento que pudesse realmente trazer novos elementos para essa discussão, né? Então, esse foi o desafio de fazer um filme. Às vezes o pessoal do cinema torce um pouco o nariz pelo didatismo histórico, né? Mas o fato é que o público brasileiro tem se surpreendido e agradecido muito, né? Trazer para o filme uma nova visão de um trecho importante da história do Brasil, na perspectiva dos vencidos, né? Que é uma coisa banal para alguns antropólogos, uma pequena bolha que mexe com o assunto, mas que, para a maioria dos brasileiros, não é? Quer dizer, é uma coisa completamente desconhecida, e é importante que a gente conheça. Só quis fazer esses primeiros comentários. Vamos abrir para o público, quem quiser fazer alguma pergunta. Gente, basta levantar a mão para... Alguém gostaria de falar? Bom, boa noite, gente. Boa noite, Marcelo. Eu tive em Tiradentes agora, no começo do ano, e lá a gente teve um debate também sobre o martírio. E uma questão ela foi levantada, que foi qual seria a inclusão do martírio nas redes escolares. E a gente está passando por uma série de retrocessos agora, um desmanche também do ensino médio. E, assim, eu acho que o martírio ele tinha que ser implementado como uma rede, assim, devia ser implementado, pelo menos no ensino assim, geral do pessoal nas instituições de ensino, para poder levar essa conscientização também, além das salas de cinema e tudo mais. Eu sei que o filme vai ser lançado agora para circuito comercial, logo agora, né? Mas eu queria fazer só uma pergunta quanto à distribuição, se teria algum plano na distribuição dele quanto às instituições de ensino mesmo, se tem alguma coisa assim programada para isso, se vai ter um livre acesso depois que tiver esse circuito comercial ao link do filme, alguma coisa assim. E eu queria, mais uma vez, agradecer a você por ser nosso mestre mesmo assim, ensinar tanto para a gente. Obrigado. Obrigado. Não, sem dúvida, né? Eu acho que se, nesse momento político que a gente está vivendo, eu acho que se tem uma lição para a gente aprender com os índios, né? E que a gente podia começar a praticar, é a desobediência civil. Eu acho que é o nosso último recurso nesse momento de resistência, né? Que no caso dos índios, não é, agem por se mobilizarem por uma outra lógica, né? Nós estamos aqui dentro de um conflito de duas civilizações, duas visões do mundo, né? E então os índios pensam e agem, né, dentro de uma lógica própria, né? Como eles dizem, essa justiça de vocês
não serve para nós. Né? Mas, sem dúvida, eu acho que o Martírio tem passado muito em ocupações de colégios, de universidades, né? E ele foi muito requisitado e a gente já promoveu muitas exibições nesse contexto. Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com outra, não é? E a gente segurou um pouco o filme, né? Porque raramente é oferecido a uma produção independente desse tipo, né? Um projeto de distribuição em sala comercial, né? Então, quer dizer, eu acho que primeiro eu acho que o lugar desse filme é no cinema mesmo, né? Pela experiência de imersão, né? Que a sala escura do cinema nos proporciona, não é? Então, a gente segurou um pouco, porque a gente tem que respeitar um pouco a regra aí dos distribuidores, mas, assim, são 15 dias só, é uma distribuição independente, um horário por dia, enfim. Mas a gente precisa estar sempre ampliando, né, o universo, né, de consciência em torno dessa questão. Então, a gente achou que era importante fazer essa distribuição. Né? Mas, assim que terminar, a partir de maio, já tem muitas demandas de universidades, professores de história, né? Professores de colégio, né? Muito nessa área de ensino de universidades, né? E o filme vai ser liberado geral, né? Nós não botamos ainda na internet, porque, primeiro, que precisava respeitar um pouco as etapas, né? E eu pedi aos 1000 colaboradores do Catarse que tivessem um pouco de paciência para a gente cumprir essas etapas, né? E também botar um filme na internet é um pouco uma ilusão, né? Que vai chegar. Um filme de 2 horas e 40, o cara vai clicar, assistir 10 minutos, provavelmente poucas pessoas vão assistir realmente, né? Mas a proposta é essa, né? Inclusive, nosso acordo com a distribuidora é esse. Por favor, não... Isso é um filme de militante, como diz o Jean-Claude Bernardet sobre Corumbiara, né? Corumbiara é um filme militante. Hoje parece até um palavrão falar isso, né? Mas, enfim, ele tem que ser liberado indiscriminadamente, né? Os filmes do Vídeo nas Aldeias circulam muito nessa, né, por baixo, né? E circulam muito em muitos anos, né? E eu acho que Martírio está sendo muito solicitado e vai ser muito passado em escolas e universidades, que é muito importante. Alguém? Uma pergunta, comentário para o Vincent? Oi. Pode ser sem flash? Bom, eu estava até sem palavras, né? Mas é justamente isso que a gente não deve ter com uma história dessa, né? É não ter palavras. Desculpa, assim, eu me emociono muito e eu estou ainda em estado de choque, porque a gente sabe disso, a gente tenta acompanhar isso das nossas limitações cotidianas, desse mundo urbano, capitalista que a gente também está inserido e vive, e a gente precisa de levar um tapa na cara para poder ter alguma reação, né? E ver isso aí e saber que isso está nesse exato momento acontecendo, esse conflito, essa paranoia, toda essa, né, essa desgraça mesmo, que fica até difícil da gente aplaudir essa desgraça, né? Eu tenho que aplaudir a sua coragem de poder mostrar e poder dar a ferramenta para a gente conseguir, pelo menos, transmitir alguma coisa nesse mundo que a gente vive, que a gente está
achando que faz muita coisa, mas a gente não sabe nem um terço, né, da realidade que a sociedade indígena vive nesse mundo. Então, assim, eu realmente estou emocionado, triste, e pensando que, mesmo a gente saindo daqui, a gente ainda não tem muita coisa que a gente possa fazer e, às vezes, nem queremos fazer. Então, eu quero dizer para você, cara, que assim, você precisa realmente, a gente precisa realmente divulgar isso. A gente precisa mostrar para o mundo, para as pessoas, o que está acontecendo com essa comunidade, com esse povo, que é só uma parte dessa que está acontecendo no Brasil, né? Dentro de outros universos que a gente conhece, que são denunciados cotidianamente em relação à sociedade e principalmente comunidades indígenas, né? Em julho agora tem um encontro de culturas tradicionais. Eu queria pedir permissão para a gente passar esse filme dentro de um projeto chamado Aldeia Multiétnica, que ocorre lá, e, né, seria até uma oportunidade também de talvez você poder ir e se encontrarmos com outros povos indígenas e mostrar não só isso, mas outras coisas que estão acontecendo e tentar amenizar esse sofrimento e essa angústia. Parabéns. Sem dúvida, eu quero que tenham muitas projeções. Agora, eu queria dizer, em vez de me chamar, eu gostaria que vocês chamassem os Kaiowá e os Guarani, né? Que esse filme é apenas uma ferramenta, numa campanha que eles estão fazendo, né? Eu acho que as grandes questões indígenas no Brasil, o peso da sociedade civil sempre foi determinante para barrar, né, desde o decreto de emancipação do governo militar, não é? Enfim, então nós temos muito o que fazer, né? A gente está atento. Esse genocídio dura há 40 anos, vai durar mais quantas décadas for necessário, né? Mas a gente tem que participar, a gente tem que atender, e eu acho que a gente deve sempre chamar os índios, né? Lá no Fórum Doc, né, a gente teve a sorte que na projeção estavam, inclusive, o filho do Nísio, né, e ele estava por outras questões lá na universidade, né, e o Daniel, né, professor. Quando acabou o filme, o Daniel virou e falou: isso que vocês viram no filme, a gente vive todo dia, 24 horas por dia. Aquela fala dele, a presença dele, foi de potencializou o filme, assim, né? As pessoas falam: pô, mas isso é o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que a gente deve promover, e na medida do possível, em vez de me chamar, eu acho que os índios têm muito mais a dizer, né? E essa é uma ferramenta a mais para eles. Eles estão rodando a Europa agora em abril, vai ter o acampamento Terra Livre, em que todo ano quase 2.000 índios acampam no gramado da Esplanada dos Ministérios, né, para ter alguma visibilidade. O ano passado tinha 2.000 índios na Esplanada do Ministério, e não teve uma televisão capaz de dar uma matéria. Eram 2.000 invisíveis no coração do poder de Brasília. É uma coisa inacreditável, né? Então, eu acho que a gente tem muito o que fazer, estar atento, participar, né? Circula muita notícia, né? Tudo que não circula na grande imprensa, circula aí nas redes sociais, né? E uma coisa muito bonita que aconteceu, justamente depois que Hipólito Coué escreveu essa carta, aliás, uma carta que já tinha sido escrita quase 20 anos antes pelo pessoal do Jaguapiré,
né, e que acharam que era uma declaração de suicídio coletivo, né, resistir até a morte não é um suicídio, é um martírio, né? Então é isso. O filme está aí à disposição, vai ficar 15 dias em cartaz e aí liberou geral. Quem quiser que leve à frente essa mensagem. Obrigado. Boa noite, Vincent. Eu acho, queria só destacar inicialmente a importância de um trabalho como esse e de um modo mais amplo também, né, de todo o trabalho do Vídeo nas Aldeias e de iniciativas correlatas em termos de capacitação, né, da produção indígena autônoma e de, enfim, disseminação de equipamentos, né, todo esse trabalho para que não aconteça com o genocídio indígena brasileiro o que tende a ser a regra com os genocídios, que é de sempre faltar a imagem, né? Uma parte da grande importância do Corumbiara ou do Martírio e de outros filmes é justamente tentar oferecer um vislumbre da imagem que falta desse genocídio, que permanece invisível na grande mídia, que permanece invisível na consciência histórica brasileira, na narrativa nacional brasileira, enfim. E pensando nisso, eu queria te perguntar uma coisa bem concreta, na verdade, apesar dessa elucubração mais, né, viajada, é que, tendo em vista, né, o recente fechamento da sede do Vídeo nas Aldeias, eu não sei como está exatamente essa situação, eu queria até, por curiosidade, ouvir um pouco como está isso. E eu queria saber como estão, em termos mesmo de equipamentos e de procedimentos, essas atividades de oficina e de capacitação que caracterizam a trajetória do Vídeo nas Aldeias atualmente, né? Até porque uma parte das imagens que está, inclusive, no Martírio, vem desse tipo de câmera e de equipamento disseminado, né, em aldeias que podem, então, produzir denúncias sobre o que estão sofrendo de uma maneira que é inédita. Então, eu queria saber um pouco mais disso e, se possível, aí é uma segunda parte, queria ouvir um pouco sobre o Adeus Capitão, saber um pouco mais do projeto. Obrigado. Então, em Martírio tem 3 trechos filmados pelos índios, né, que são trechos fundamentais, não é? Que é aquele embate com o cara da Polícia Federal, né? Eu não poderia estar naquele momento ali, eu sairia preso, certo? Mas os índios, né, o Ariel, que tinha ganho essa câmera, estava lá e filmou, teve a coragem de enfrentar, evidente, eram poucos policiais e bastante índios ali na situação. Todos as manifestações dos índios em Brasília foram filmados por Kamikian Kinsete, é o nosso índio ninja, aquele que ele acompanha toda a mobilização política dos índios, principalmente em Brasília, em Belo Monte, todas, né? E aprendeu com o Mídia Ninja, né, a transmitir ao vivo por streaming, né? Quer dizer, durante as manifestações, quem quiser acompanhar, o Kamikian está lá com sua câmera e transmitindo ao vivo, né? À noite ele já edita, no dia seguinte já está postado o negócio, né? E, finalmente, o tiroteio final, né? E os índios agora com o celular, quer dizer, eles têm feito muitos flagrantes desse tipo, né? Bom, com relação ao Vídeo nas Aldeias, né, o Vídeo nas Aldeias sobreviveu 30 anos, né, porque ele soube ficar pequeno, né, em equipe, fazendo muita coisa, mas eu acho que, bom, depois da destruição do Ministério da Cultura, né, agora com a crise migratória, de imigração lá da Síria, a crise da Europa,
Quer dizer, durante 25 anos, a cooperação internacional da Noruega apoiou a gente. Está saindo do Brasil, tem um programa negociado com o Parlamento Sami, que são os índios na Noruega. Havia um programa norueguês para povos indígenas no Brasil, saiu esse ano. Depois de 18 anos de trabalho, nós fomos descobertos no Brasil, quando houve aquela revolução na política cultural brasileira, iniciado por Gilberto Gil e Juca, não é? Em que esse projeto de inclusão, esse projeto de dar voz a quem nunca tinha tido voz e de dar subsídio a quem nunca se pensou em subsidiar a cultura indígena, não é? E, de repente, o Vida nas Aldeias era a proposta, o modelo, enfim, entre outros, né, de uma proposta revolucionária, popular, né, de apoio à cultura. Depois que isso entrou a Dilma, inclusive, que arrasou o Ministério da Cultura, né? A saída da cooperação, nós ficamos sem perna, fechamos a sede, né? Mas, mais uma vez, eu me sinto que nem no tempo da ditadura, né? Que uma ONG era um aparelho, né, escondido em casa, fazendo indigenismo, que a gente chamava de alternativo e que os militares chamavam de subversivo. Antes de vir aqui, eu acabei a mudança para minha casa, né, de tudo que tinha no Vida nas Aldeias. Há um certo tempo, a gente já não dá muito pouco oficina. A escola de cinema para índios, que era o Vida nas Aldeias, quase que não existe mais, né? E o que a gente tem feito dentro dessa situação é produzir filmes com os alunos que a gente formou, né? E então a gente teve que recorrer ao Fundo Setorial do Audiovisual, onde tem muito dinheiro, né? E nós fomos barrados, porque nós somos uma ONG, né? Eu gerei um manifesto, né, protestando contra essa coisa, mas abri uma produtora comercial, né, o ano passado, e estou tentando agora reconstruir as atividades em cima, acessar os fundos do Fundo Setorial do Audiovisual, né, agora com essa produtora, para me enquadrar na nova conjuntura aí. A Ancine percebeu o equívoco, né? Quando eu escrevi o manifesto, falei, quer dizer, o Brasil, com iniciativas políticas muito boas, né? A temática indígena entrou em vários editais importantes de séries de TV, tem grupos fazendo série de TV sobre questão indígena, no Brasil inteiro, só o Vida nas Aldeias que não pôde, né? Eu tinha um projeto fantástico, né, que chama, que ainda vou fazer com ou sem dinheiro algum dia, Os Índios Descobrem o Brasil, que é fazer um pouco, que a gente fez um trechinho aqui, que é uma releitura da história do Brasil da perspectiva dos índios, né? Então, a gente está tentando se reenquadrar dentro de uma nova situação aí, né? E não fechamos o Vida nas Aldeias, né? A gente encolheu para sobreviver, né? E a gente vai tentar reconstruir, não é? Enfim, a Ancine, quando percebeu o equívoco, né, mandou uma equipe lá para a gente, né, falando, o que vocês querem? Né? E a gente propôs para eles um mapeamento nacional da produção indígena, um diagnóstico dessa produção, para propor uma política pública de subsídio para o cinema indígena. É evidente que os índios não podem concorrer no mercado de subsídio cultural,
né, através de projetos escritos, né, que eles não dominam esse tipo de... Então, a gente tem que encontrar uma outra maneira, né, de oferecer uma política pública de subsídio, né. E a Ancine separou 3,5 milhões para esse projeto, e aí não conseguia repassar o dinheiro. Repassou para o MINC, que não conseguia repassar para a gente, que ia repassar para a TV Minas, e esse convênio foi assinado na véspera do impeachment, e aí acabou-se toda a história. E esse dinheiro desapareceu, né? Então, é mais ou menos essa situação que a gente está vivendo, né? E a gente queria retomar. A gente deu umas oficinas agora no Chaco Paraguaio, né? E vamos ver se a gente consegue recomeçar. Adeus, capitão. Adeus, capitão, então, também é uma história que eu começo em 87, né? Quando eu fiz a primeira experiência com os Nambiquara e percebi o poder que essa demarcha, esse procedimento, né, podia causar nas aldeias, eu comecei a revisitar todos aqueles povos com quem eu já havia trabalhado, né, não como cinema, mas como parceiro, naqueles povos onde haviam lideranças visionárias, com um projeto de resistência, um discurso de resistência cultural, e apresentando a experiência nambiquara, né? E os Gavião imediatamente embarcaram nessa. Eles estavam vivendo um momento de retomada, de conquista, de autonomia econômica e, portanto, política, né? E o capitão, esse capitão do Adeus Capitão, começou, então, a fazer todos os cerimoniais que todas as novas gerações nunca tinham visto, né? E aí eu virei o soldado do capitão. Ele telefonava para mim em São Paulo, falava, vou começar ritual tal, pode vir. E eu fiz anos de registros, né, que hoje é um arquivo histórico para essas novas gerações, agora que o capitão, ainda mais que o capitão morreu, né? E então foi isso, né? E a gente ajudou eles a conquistar essa autonomia econômica, né? Eles tinham um castanhal riquíssimo, né? E eles aprenderam a gerenciar isso. No primeiro que eles conquistam essa independência, todos os grandes projetos de desenvolvimento do sudeste da Amazônia passam pela reserva, destroem o Castanhal, né? Linha de transmissão Tucuruí, ferrovia de Carajás, e agora é a duplicação, agora é a hidrelétrica, enfim, não para, né? E a gente chamou alguns juristas e processou o Estado, né? E eles começaram a receber indenizações, né? E, enfim, são autônomos e tal, mas as consequências, né, desse dinheiro todo também foram certamente nefastos, né? Depois de 15 anos, também voltei aos Gaviões, porque o capitão voltou a me chamar. E eu comecei a entrevistar as pessoas, o que aconteceu aqui? E o meu grande amigo, Matias, sintetizou em uma frase. Antes, a gente era tudo igual. A gente pegava uma fita VHS, sentava no pátio, todos juntos, assistia. Hoje, tem aqueles que têm e aqueles que não têm. Que é a própria definição. Cada um quer ter o seu DVD para assistir no seu home theater, na sua salinha, sozinho, né? Então, isso é só para te descrever assim, rapidamente, né?
E aconteceu um fenômeno novo, que as novas gerações começam a ir à universidade. E aí entram confrontados com os estudantes não índios, né, que olham assim, com o olho grande para os índios, né? Fala aí na sua língua. Ah, eu não sei falar. Canta aí na sua língua. Não sei. E os jovens entram numa crise identitária profunda e voltam para o capitão. Falam, não, antes de morrer você tem que ensinar a gente, pelo menos a cantar e a chorar, né? Aí o capitão, que já tinha até saído da aldeia, se reanima e começa a dar curso de canto, né? E agora eu acabei de filmar a morte dele, né? E é uma coisa meio emblemática no sentido, o último, ele dizia, eu sou o índio do tempo do índio bravo no mato, né? Então a morte deles é um pouco o fim de uma era, né, o começo de uma outra, né? Então agora eu vou voltar lá e espero que essa morte que realmente transtornou, que era a grande referência, né, tenha gerado uma reflexão sobre esse processo todo, né, altamente destruidor, né? Abandonaram a agricultura de subsistência, passaram para alimentação de supermercado. 80% da população é diabética, já foi operada de vesícula, pressão alta, câncer, enfim, toda essa tragédia. E fora, né, a desarticulação, né, do controle social interno, enfim, de tudo que os mecanismos, né, de convívio e harmonia de uma sociedade igualitária, em que o chefe reproduz o consenso, né? E é assim que funciona. É isso. Em alguns momentos eu senti que as pessoas tinham um certo receio de falar e fiquei pensando como é que você conseguiu essa aproximação delas ao ponto de conseguir gravar essas imagens que são bastante íntimas. Também se você já tinha trabalhado com elas antes, tinha produzido alguma coisa nessas aldeias, enfim. Você fala dos índios, né? Bom, eu fui levado lá por um casal, aquele casal que trabalhou lá 30 anos, né? Quando eu retorno com eles, né? Eu tinha intimidade com algumas pessoas da década de 80, 90, né? Mas foi preciso ir lá, relinkar com as pessoas, né? Então, a gente foi muito bem acolhido, né? As velhinhas diziam, esses são os nossos brancos. Então, não sei, na situação de fragilidade em que eles se encontram, qualquer um que chegue lá, e os índios têm uma percepção muito profunda das intenções, das energias que as pessoas trazem, mais do que palavras, pelos gestos, enfim, né? Então, eles realmente foram maravilhosos, né? De uma abertura, precisando falar, né? Precisando puxar, né? E trazer os aliados para perto, para apoiar, não é? E no meio do processo da filmagem, aí começou a Comissão Nacional da Verdade, né, para apurar os crimes da ditadura contra os índios, né? E eu passei a trabalhar na Comissão da Verdade, porque eu queria incluir esse caso dentro do relatório, né? E aí a gente promoveu audiências públicas, e, enfim, teve todo também um trabalho paralelo, né, de registros, quer dizer, de muitos casos, né? E os Guarani Kaiowá, eu acho que é o caso mais dramático no momento,
né? E a gente botou lá na Comissão da Verdade, que não é grande coisa, que deveria, inclusive, ser divulgado nas escolas, mas não foi, né? E provavelmente não será. Acho que cabe a nós fazer isso. Né? Então é isso. O promotor é da arquivo? Como? Aquele promotor é um promotor público federal, aquele que vai conhecer e viu de perto, assim, né? Parece que sensibilizou. Ele foi o Procurador-Geral da República, o Aristides, mas não é mais. Hoje é o Rodrigo Janot, do Lava Jato. Esse cara está vivo ainda? Está vivo, está vivo. Ele tem um escritório de advocacia, né? Agora, tem um procurador lá em Dourados, maravilhoso, né? É um negro, né, da região de Corumbá, que é um cara brilhante e é um cara muito... Quer dizer, tem uma rede de colaboradores, de apoiadores, o procurador lá do Ministério Público Federal, em Dourados, tem uma rede de... É uma coisa quase inexplicável. Tem a Universidade da Grande Dourados, uma dessas universidades que o Lula criou, né? Que criou uma faculdade guarani. Então, tem um prédio do campus universitário que é só dos índios, né? Então, tem um grupo de professores também da universidade que presta o apoio. Tem a presença do Conselho Indigenista Missionário, né? Inclusive com advogados indígenas, o Luiz Eloy Terena, um jovem advogado brilhante, né? E o CIMI tem uma presença muito importante na região, né? É preciso de assessoria jurídica permanente, né? Muitos índios são presos arbitrariamente, né? É preciso intervir, não é? Então, tem todo um conjunto de pessoas trabalhando junto para dar um mínimo de apoio, né? Tá bem. Gente, a nossa última rodada, Cíntia, que aqui fecha meia-noite, a gente não pode... A avançar, eu queria agradecer, não vou fazer pergunta nenhuma, era para agradecer o filme. Sou a Cíntia, estou aqui. É que eu sou meio surdo. Era para agradecer o filme e comentar. Bom, para já tive que ver o Martírio para perceber e conhecer este caso, não é? Profundamente. Mas eu não creio que o filme se esgote todo na questão da denúncia. Acho que é um filme que nós temos muita história, mas temos pouca memória. E é um filme que, de facto, constrói memória, não é? E falo, ao contrário de o fazer demagogicamente ou paternalisticamente, falo com absoluto rigor e seriedade e, portanto, isso é incrível. E, portanto, quando dizias que as pessoas do cinema às vezes torcem o nariz, eu acho que é preciso não saber nada de cinema para torcer o nariz em relação a este filme. Eu acho que filmes como este, e não é por um facto de ser militante ou deixar de ser, tem a ver com uma absoluta correspondência entre forma e conteúdo. Filmes como este renovam o cinema. E, portanto, eu como programadora, filmes como este dão-me vontade de continuar a programar filmes. E, portanto, obrigada. Obrigado.